Você tem sentido um peso no coração ultimamente, como se algo dentro de você pedisse uma transformação mais profunda? Às vezes, você tenta mudar por conta própria, mas parece que a força não vem. Tenta se aproximar de Deus, mas algo sempre interrompe o caminho. É como se houvesse um muro invisível separando você da presença que mais deseja sentir, o Espírito Santo. Hoje, este é o momento em que Ele quer te ensinar a se entregar de verdade. Não de forma parcial, nem superficial, mas por inteiro. E essa entrega começa dentro do seu coração, no ponto onde você mais resiste, no lugar onde ainda tenta manter o controle. Quando o Espírito Santo decide te ensinar algo, ele não vem com barulho, ele vem com paz. Ele não força, ele convida. Ele não acusa, ele convence. E é nesse movimento suave, silencioso e profundo que ele quer tocar sua vida hoje. Ele quer te ensinar a entregar não apenas os seus erros, mas também os seus planos, o seu tempo, o seu jeito de ver as coisas. Porque o verdadeiro milagre acontece quando você solta o que acha que sabe e deixa Deus te mostrar o que Ele preparou para você. Muitos têm medo dessa entrega porque acham que vão perder o controle. Mas, na verdade, é quando você solta o controle que a vida começa a se alinhar ao propósito. O Espírito Santo não quer tirar nada de você. Ele quer te devolver tudo o que o medo te roubou. Ele quer restaurar sua mente, renovar sua esperança, reacender sua fé. Quando ele entra, tudo o que estava adormecido desperta. Tudo o que estava ferido começa a cicatrizar. E tudo o que parecia perdido ganha novo sentido. Há pessoas que passam a vida tentando ser fortes por si mesmas. Tentam resolver tudo, compreender tudo, carregar o mundo nas costas. Mas o Espírito Santo te diz agora: deixe eu cuidar de você. É nesse instante que o coração precisa aprender a descansar. Não no que vê, mas no que crê. Lembra do que está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 15? Na tranquilidade e na confiança estará a sua força. Essa é a chave que o Espírito Santo quer colocar nas tuas mãos. A força que nasce do descanso em Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa forçar as coisas. Só precisa permitir. Permitir que Ele entre. Permitir que Ele direcione. Permitir que Ele te ensine a viver diferente. Porque a entrega verdadeira não é desistir da vida. É aprender a viver debaixo da vontade de Deus. É parar de lutar contra o que o Espírito está tentando mudar dentro de você. Pense nas vezes em que você tentou conduzir tudo sozinho e acabou esgotado. Agora imagine o que aconteceria se, em vez de tentar, você simplesmente confiasse. Se, em vez de lutar para entender, você deixasse o Espírito Santo te conduzir. Essa é a entrega que transforma. Não é uma atitude de fraqueza, é um ato de fé. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo é esse Consolador que não te abandona. Ele está aí agora, ao teu lado, te chamando para um novo começo. Ele quer te mostrar que você pode parar de correr atrás de respostas e começar a andar com aquele que é a própria resposta. O Espírito Santo te ensina não apenas com palavras, mas com experiências. Cada dor, cada perda, cada momento em que você se sentiu sozinho, tudo isso foi um cenário em que ele tentou te mostrar que existe um caminho melhor. A entrega total começa quando você entende que o controle nunca foi o plano. O plano sempre foi comunhão, sempre foi relacionamento. Há coisas na sua vida que você só vai compreender quando parar de lutar contra o processo e começar a caminhar com o Espírito. Ele te ensina a ter paciência quando você quer correr. Te ensina a perdoar quando o coração grita por vingança. Te ensina a permanecer quando tudo dentro de você quer desistir. E é nessa obediência silenciosa que ele vai moldando sua alma, te tornando mais parecido com Jesus. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te pedindo algo que você ainda não teve coragem de soltar.
Pode ser um relacionamento, um medo, um passado, uma culpa ou até mesmo um plano. E ele sussurra: confia em mim. Porque quando você entrega, ele transforma. Quando você entrega, ele faz novo. Quando você entrega, ele te ensina a viver o sobrenatural. Deus nunca te pediu perfeição. Ele te pede rendição. Porque é na rendição que o Espírito Santo encontra espaço para agir. E o que ele quer fazer em você hoje é mais do que mudar circunstâncias, é transformar o seu interior. Ele quer colocar paz onde há ansiedade, fé onde há dúvida, esperança onde há dor. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui porque quer te lembrar que você ainda é obra em construção. E ele não desistiu de você. Ele apenas está te ensinando a soltar o que te prende, para que você possa segurar o que é eterno. E agora, antes de seguir, escreva nos comentários esta frase que carrega o poder dessa entrega. Espírito Santo, eu me rendo ao teu propósito. Essa frase é a semente da transformação que ele quer começar em você hoje. Você sabe, a entrega total não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo de transformação diária, um caminho que o Espírito Santo vai iluminando passo a passo. Muitas vezes você quer correr, quer que tudo aconteça rápido, mas Deus trabalha em ritmo de eternidade, não de pressa. Ele sabe o momento exato em que seu coração está pronto para soltar, o momento certo de abrir uma porta e também o momento de fechar outras. E é nesse movimento entre o que termina e o que começa que ele vai te ensinando a confiar. O Espírito Santo tem uma forma única de te mostrar quando algo precisa mudar. Às vezes, ele retira a paz de algo que parecia certo e você sente um incômodo interno, um peso que não sabe explicar. Não é confusão, é direção. É ele te mostrando que o caminho certo nem sempre é o mais fácil. E quando você começa a ouvir essa voz suave que diz, não vá por aí, ou espere um pouco mais, você percebe que o Espírito Santo não quer controlar você, ele quer te proteger. Há um versículo poderoso em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, que diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que o Espírito Santo não quer ser apenas parte da sua vida, ele quer ser a direção dela. Ele quer te ensinar a reconhecer a presença dele até nas coisas simples, no silêncio de uma manhã, na calma de um pôr do sol, no abraço de alguém que chega quando você mais precisa. Você pode ter passado por momentos em que se perguntou, por que isso aconteceu comigo? E o Espírito Santo te responde hoje, porque eu estava te preparando para algo maior. Ele não desperdiça dor, não desperdiça lágrima, não desperdiça espera. Tudo o que você viveu foi uma preparação para o que ele quer fazer agora. Às vezes, é preciso quebrar algo dentro de você para reconstruir com bases eternas. Quando você se entrega, o Espírito Santo começa a transformar o modo como você vê o mundo. Ele te ensina a olhar com os olhos da fé, a sentir com o coração do amor, a agir com a sabedoria que vem do alto. Você passa a entender que o que antes era caos, agora é parte do plano. O que antes parecia castigo, agora é aprendizado. E o que antes era perda, agora se revela como libertação. Mas o Espírito Santo também te desafia. Ele vai tocar em áreas da sua vida onde você ainda não permitiu que ele entre. Talvez seja o orgulho, talvez seja um hábito, talvez seja o medo do que os outros vão pensar. E ele te diz com doçura, mas com firmeza. Eu não quero parte de você, eu quero você por inteiro. Porque a transformação verdadeira só acontece quando não há mais reservas. Entregar-se totalmente ao Espírito Santo é permitir que ele refaça sua história com as mãos do Criador. É abrir mão de tentar entender tudo e escolher confiar mesmo sem ver. É viver uma fé que não depende de resultados, mas de relacionamento.
E é por isso que o Espírito Santo quer te levar a um nível mais profundo hoje. Ele quer te ensinar a permanecer. Permanecer quando tudo parece incerto. Permanecer quando a resposta demora. Permanecer quando a dor grita mais alto que a fé. É nesse permanecer que você se fortalece, que aprende a depender dele em cada detalhe. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que o Espírito Santo não te tirou de todas as tempestades, mas te ensinou a caminhar sobre as águas. E sabe por que isso é tão importante? Porque há pessoas ao seu redor que precisam ver essa transformação em você. A sua entrega vai inspirar outras vidas. O seu testemunho será o canal pelo qual o Espírito Santo vai tocar outros corações. Quando ele te transforma, não é só por você. É para que outros encontrem esperança através da sua história. Hoje, o Espírito Santo quer que você pare um instante e respire fundo. Sinta a presença dele aí onde você está. Talvez você não perceba com os olhos, mas há uma paz suave descendo sobre o seu coração agora. É o Espírito Santo confirmando que você está no caminho certo, que ele está contigo e que nada vai impedir o que ele começou na sua vida. Agora, se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo especial. Não é apenas uma inscrição, é um gesto de fé e comunhão. Inscreva-se no canal e caminhe conosco nesta jornada espiritual. Aqui, cada vídeo é uma semente que o Espírito Santo pode usar para fortalecer sua fé, restaurar suas emoções e reacender a esperança dentro de você. A entrega ao Espírito Santo é o início de uma jornada, e cada passo dado nessa caminhada te aproxima mais do coração de Deus. Mas é importante entender que o Espírito Santo não age apenas nos grandes momentos. Ele está presente também nas pequenas decisões, nos gestos silenciosos, nas escolhas que ninguém vê. É nesses detalhes invisíveis que o Espírito começa a moldar quem você é, porque a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Você pode até pensar que Deus se move apenas quando tudo é perfeito, quando você está forte, confiante e cheio de fé. Mas o Espírito Santo trabalha justamente nas horas em que você se sente mais fraco. Ele age quando você pensa que não vai conseguir, quando suas forças parecem ter se esgotado. Porque é aí que você entende que não é pela sua capacidade, mas pelo poder dele que as coisas acontecem. Há uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É essa a essência do agir do Espírito Santo. Ele se revela quando você reconhece sua dependência. Quando você diz, "Eu não posso sozinho", ele responde, "Eu estou contigo." E talvez seja isso que ele está tentando te ensinar agora, a depender, a confiar, a se deixar conduzir. Porque há lugares que você só vai alcançar quando parar de resistir e permitir que ele te guie. A dependência do Espírito não é um sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade espiritual. É quando você entende que andar com Deus é muito mais sobre obedecer do que sobre entender. Você já percebeu como o Espírito Santo muda a forma como você reage às coisas? Antes, qualquer palavra te feriria, qualquer ofensa te tirava a paz. Mas quando o Espírito Santo habita em você, ele te ensina a responder com mansidão, a perdoar, a não retribuir mal com mal. Isso não é fraqueza, é domínio espiritual. É a prova de que o Espírito Santo está no controle e não mais o seu ego. E aqui está um segredo que poucos compreendem. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar. Ele veio para te capacitar. Ele é o poder que faz você vencer tentações, que te levanta quando o mundo tenta te derrubar, que te dá coragem quando tudo parece desabar. Ele é aquele vento invisível que sopra quando a tua fé está prestes a apagar, reacendendo o fogo que existe dentro de você. Quando o Espírito Santo começa a agir, as prioridades mudam.
Aquilo que antes te preocupava perde o peso. Aquilo que antes te prendia perde a força. Porque o Espírito Santo te liberta do que é temporário e te ensina a viver pelo que é eterno. Ele te mostra que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas na presença. E mesmo quando você passa por dias silenciosos, em que parece que Deus não está dizendo nada, o Espírito Santo continua agindo. É como o oleiro trabalhando no barro. O silêncio faz parte da transformação. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, ele está moldando o seu interior, preparando o terreno para algo maior. Há momentos em que o Espírito Santo vai te pedir para se afastar de algumas pessoas, mudar alguns hábitos ou deixar lugares que te afastam da presença de Deus. E isso dói, porque exige renúncia. Mas toda renúncia guiada pelo Espírito é um investimento na tua eternidade. Ele nunca tira sem ter algo melhor para colocar no lugar. E talvez hoje o Espírito esteja te pedindo justamente isso. Confia no meu tempo, porque o tempo dele é perfeito e a obra que ele começou em você não vai ficar pela metade. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa é o lembrete de que o Espírito Santo não desiste daquilo que ele começou. A tua parte é permanecer disponível, aberto, rendido. É dizer todos os dias: Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Essa pergunta simples é uma chave poderosa, porque quem se deixa ensinar por Deus vive em constante crescimento. O Espírito Santo não quer apenas te visitar, ele quer habitar. Ele quer transformar a tua mente, os teus sentimentos, as tuas reações. E quando você percebe, as pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente. Elas veem paz onde antes havia ansiedade, veem firmeza onde antes havia medo, veem brilho onde antes havia desânimo. Isso não é acaso, é o reflexo do Espírito Santo em você. Ele te torna um espelho do amor de Deus para o mundo. Não é um processo fácil, eu sei. Às vezes, você vai se sentir cansado, incompreendido e até tentado a voltar para o que é velho, porque o novo ainda é incerto. Mas o Espírito Santo te garante: se você não desistir, vai entender o porquê de cada passo. Ele te conduz não para o conforto, mas para o propósito. E o propósito sempre vale o caminho. Hoje o Espírito Santo quer reacender dentro de você o desejo de continuar. Ele quer te lembrar que nenhuma lágrima é desperdiçada e que cada oração é ouvida. Mesmo aquelas que você fez em silêncio, sem palavras, ele entendeu. Porque o Espírito Santo traduz o que a alma não consegue dizer. Feche os olhos por um instante e pense em tudo o que ele já fez até aqui. Lembra das vezes que você achou que não iria aguentar? E mesmo assim, de alguma forma, você permaneceu. Isso é o Espírito Santo. Ele esteve ali o tempo todo, sustentando, guiando, amando, e ele quer continuar. Você já percebeu que o Espírito Santo não transforma as pessoas apenas para que elas se sintam melhores, mas para que se tornem testemunhas vivas da presença de Deus? Ele age em você para que outros também sejam alcançados através da sua mudança. É como se a luz que ele acende dentro de você começasse a iluminar os caminhos de quem está à sua volta. E essa é uma das maiores provas de que a entrega está funcionando. Quando o que Deus faz em você começa a alcançar outros corações. Muitas vezes, o Espírito Santo vai te usar sem que você perceba. Uma simples palavra, um gesto de bondade, uma oração feita em silêncio pode tocar profundamente alguém que você nem imaginava. Porque o Espírito Santo não precisa de palco, ele precisa de disponibilidade. E quando ele encontra um coração disposto, ele faz desse coração uma morada e uma ferramenta de transformação. Mas é importante entender que essa transformação nem sempre será compreendida por todos. Quando você começa a viver debaixo da direção do Espírito Santo, algumas pessoas vão se afastar.
outras vão te criticar, e algumas não vão entender o porquê das suas mudanças. Não se assuste com isso, é natural. O que o Espírito Santo está fazendo em você é algo espiritual, e nem todos têm olhos para ver o invisível. O próprio Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 8: O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso quer dizer que quando você é guiado pelo Espírito, sua vida se torna imprevisível para o mundo, mas totalmente alinhada com os planos de Deus. Você deixa de viver segundo as expectativas dos outros e começa a viver segundo o propósito divino. E nesse novo estilo de vida, o Espírito Santo vai te ensinar a amar de um jeito diferente. Ele te mostra que amar não é permitir tudo, mas é agir com sabedoria. Ele te ensina a colocar limites, a perdoar sem se anular, a compreender sem se perder. O amor do Espírito é firme e terno ao mesmo tempo. Ele cura sem ferir, corrige sem humilhar, direciona sem forçar. Talvez você tenha tentado amar por suas próprias forças e se machucou. Tentou perdoar, mas ainda sente dor. Tentou recomeçar, mas a lembrança do passado insiste em voltar. E o Espírito Santo te diz agora: deixe-me curar o que você não consegue. Ele é o único capaz de entrar nos lugares mais profundos da alma e trazer paz onde só havia confusão. Ele não te pede para esquecer o que aconteceu, mas para entregar a dor. Porque quando você entrega, o Espírito Santo transforma feridas em testemunhos. Ele faz com que aquilo que te feriu se torne o ponto de partida da tua missão. Ele pega as cinzas e faz nascer beleza. Ele pega a derrota e faz dela um novo começo. E é nesse processo que você percebe algo precioso. O Espírito Santo não trabalha por conveniência, ele trabalha por propósito. Tudo o que ele permite tem uma razão, mesmo que agora você ainda não entenda. Quando você olha para trás, percebe que cada dor foi uma aula, cada perda foi uma lição, cada espera foi um tempo de preparo. Nada é desperdiçado nas mãos do Espírito. E há algo muito importante aqui. O Espírito Santo também te ensina a se ver como Deus te vê. Porque uma das maiores batalhas que você enfrenta não é contra o mundo, mas contra a sua própria mente. Há dias em que você se sente incapaz, indigno, pequeno demais para os planos de Deus. E o Espírito te sussurra: você é obra-prima. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que você não é um erro, não é um acaso, não é alguém esquecido. Você foi moldado com um propósito e o Espírito Santo quer te lembrar disso hoje. Há dons escondidos dentro de você que o Espírito quer despertar. Talvez você tenha talento para ensinar, para consolar, para liderar, para criar, para inspirar. E o Espírito Santo quer ativar esses dons, não para que você seja visto, mas para que o nome de Deus seja glorificado. O dom é a forma que o Espírito usa para te conectar com a missão que ele te confiou. Mas para que isso aconteça, é preciso continuar no caminho da entrega. Porque o Espírito Santo só enche corações vazios. Ele não divide espaço com o orgulho, com o medo, com a autossuficiência. Ele habita onde há humildade, onde há arrependimento, onde há fome de Deus. Por isso, todos os dias, é importante dizer: Espírito Santo, esvazia-me de mim para que o Senhor possa me encher. Essa simples oração muda tudo. Porque o Espírito Santo não resiste a um coração sincero. Ele se aproxima, te envolve e começa a operar mudanças que você nem imaginava. Ele tira o peso do passado, alivia o cansaço, reacende o fogo da fé. E quando você menos espera, percebe que a dor já não dói da mesma forma, que o medo já não te domina e que a esperança voltou a respirar dentro de você.
O Espírito Santo está te chamando hoje para um novo nível de comunhão. Ele não quer apenas te visitar em momentos de oração. Ele quer caminhar contigo em todos os momentos. Ele quer ser o teu conselheiro nas decisões, o teu conforto nas perdas, o teu amigo nas madrugadas silenciosas. Ele quer te ensinar a viver com leveza, porque a vida guiada pelo Espírito é leve, mesmo quando o caminho é difícil. E talvez esse seja o ponto em que ele mais insiste hoje. Pare de carregar sozinho o que não é mais seu. Pare de tentar resolver com força humana o que só o poder dele pode resolver. Quando você solta, ele age. Quando você confia, ele move. Quando você entrega, ele transforma. O Espírito Santo quer te ensinar a descansar na certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando você não entende o processo. Ele quer te ensinar que a fé não é ausência de dúvida, mas a decisão de continuar acreditando, mesmo sem ver. E é nessa fé viva, amadurecida, que ele vai te fortalecendo e te preparando para o que está por vir. Há um momento na caminhada espiritual em que o Espírito Santo não apenas te consola ou te inspira, mas te conduz a confiar, mesmo quando o chão parece desaparecer debaixo dos seus pés. É quando ele sussurra dentro de você: agora é hora de andar pela fé, e não pelo que vê. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E é nesse ponto que muitos se afastam, porque confiar sem ver é como dar um passo no escuro, esperando que a luz apareça depois. Mas é exatamente assim que Deus trabalha. Ele não te mostra o caminho inteiro, apenas a parte que você precisa para o próximo passo. Talvez você esteja num momento em que não entende o que Deus está fazendo. As portas parecem fechadas, os planos desfeitos, os sonhos parados, e tudo dentro de você grita por uma resposta rápida. Mas o Espírito te ensina a esperar, e nessa espera, ele te molda. Porque a fé que move montanhas nasce no terreno da paciência e da confiança. O Espírito Santo te ensina a não correr, mas a caminhar no ritmo do céu. Ele sussurra dentro de você: fica firme, porque a promessa não morreu, ela está sendo fortalecida. E você sabe por que ele faz isso? Porque a confiança é o solo onde floresce o propósito. Sem confiança, a semente da promessa seca. Sem paciência, a colheita nunca chega. É por isso que o Espírito te ensina a descansar, mesmo quando tudo grita por desespero. Ele não quer apenas que você creia em milagres, mas que se torne o tipo de pessoa que confia antes do milagre acontecer. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu um filho quando ele já não tinha mais condições humanas de gerar. E o tempo passou, e nada acontecia. Mas a fé dele não morreu, porque ele escolheu confiar na promessa e não nas circunstâncias. O mesmo Espírito que guiou Abraão é o mesmo que te guia hoje. Ele quer te ensinar a crer, não porque tudo está dando certo, mas porque você sabe que Deus é fiel, mesmo quando nada faz sentido. O Espírito Santo também te mostra que confiar não é se conformar. Confiar é descansar em movimento. É fazer o que está ao teu alcance e deixar o impossível nas mãos de Deus. Quando você confia, você solta o controle, e é nesse momento que o Espírito assume o volante da sua vida. Ele sabe a rota, conhece os desvios e já preparou o destino. Muitas vezes, o Espírito te leva a situações em que você precisa soltar algo. Um plano, uma pessoa, um caminho. E quando você solta, dói. Mas o Espírito te lembra: tudo o que você entrega por amor a Deus, ele transforma em algo maior. Porque nenhuma entrega é perda quando é guiada por fé. Você não está perdendo, está sendo preparado para algo que não poderia receber com as mãos cheias. O Espírito também te ensina a confiar nas pequenas coisas. Confiar não é só para os grandes momentos da vida, mas também para o cotidiano. É confiar que o pão vai chegar, que o dia vai ser leve, que a resposta virá. É acordar e dizer: Espírito Santo,
Eu confio que tu estás no controle, mesmo quando eu não vejo nada. Essa oração simples muda tudo, porque ela ativa o poder da fé constante, aquela que não depende de emoções, mas de decisão. Talvez você tenha orado por algo há muito tempo e ainda não viu o resultado. Mas o Espírito quer que você saiba: o tempo de Deus não é de demora, é de preparo. O atraso que você sente é o treinamento do céu. Deus não quer te entregar algo que você ainda não está pronto para sustentar. O Espírito Santo está te amadurecendo na espera, te ensinando a ser fiel no pouco para depois te confiar o muito. E quando o Espírito te ensina a confiar, ele também te ensina a ouvir. Porque a confiança verdadeira nasce do relacionamento. Quanto mais você ouve a voz do Espírito, mais o medo se cala. Quanto mais você o busca, menos o desespero domina. Confiar é ouvir mais e reclamar menos. É se calar no meio da tempestade e saber que ele ainda está no barco, mesmo que pareça dormir. Então, não desanime se o cenário não mudou ainda. O Espírito está trabalhando no invisível. A promessa ainda está viva, e o que ele começou, ele vai terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Você não foi esquecido, está sendo lapidado, e no tempo certo, tudo fará sentido. Deus está te ensinando a confiar, porque quer te elevar a um novo nível de fé. Ele quer te mostrar que a obediência cega é o início de uma visão espiritual mais profunda. Quando você confia no invisível, você começa a enxergar o impossível, e o Espírito Santo está te preparando para isso. No fim, a confiança se torna descanso. O coração que antes temia, agora repousa, e o Espírito te envolve numa paz que o mundo não entende. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Essa paz não vem porque tudo deu certo, mas porque você sabe que está nas mãos certas. Você não precisa entender o plano, apenas confiar no planejador. Há um ponto da caminhada em que o Espírito Santo deixa de ser apenas uma presença sentida e passa a ser o centro de tudo o que você é. É quando ele não apenas te toca, mas habita plenamente em você. Nesse estágio, algo muda no mais profundo. O que antes te prendia perde o poder, e o que antes te assustava já não te domina. É aqui que começa a verdadeira transformação. Não uma mudança superficial, mas uma reconstrução de dentro para fora. O Espírito Santo não reforma, ele reconstrói. Ele não pinta as paredes velhas do coração, ele levanta um novo templo. É por isso que muitas vezes você sente que tudo está sendo desfeito, porque ele está removendo o que foi edificado sem a base correta. E quando ele faz isso, é para construir algo eterno, sólido, inabalável. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Essa é a promessa da reconstrução divina. Talvez você sinta que não tem mais forças, que lutou, chorou e ainda não viu o resultado que esperava. Mas o Espírito quer te lembrar. Não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto você permite que ele haja. Porque o poder não está na tua resistência, está na tua rendição. Quando você para de lutar sozinho, ele começa a operar. Quando você diz, Espírito Santo, faz o que quiser, é aí que o impossível começa a se mover. E essa transformação não acontece apenas nos momentos espirituais, mas no cotidiano. Você começa a reagir diferente, a sentir diferente, a falar diferente. O Espírito muda o teu tom, muda a tua forma de ver as pessoas, muda até a forma como você se vê. Ele te mostra que não há culpa que o amor de Deus não possa curar, que não há passado que ele não possa apagar. Ele te faz enxergar que a graça é maior do que qualquer erro e que a misericórdia é nova a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Quando o Espírito te transforma, ele também te envia.
Ele não te renova apenas para te deixar bem, mas para que você leve essa luz a outros. Ele acende em você uma chama que não é só tua. É para iluminar os que ainda andam na escuridão. Por isso, quando você testemunha o que Deus fez, o Espírito usa a tua história para alcançar quem perdeu a esperança. A tua cicatriz vira mensagem, a tua dor se transforma em ponte, e o que antes te machucava agora se torna uma semente de cura para alguém. O Espírito Santo te chama a viver de forma diferente, não mais sendo guiado por medo, culpa ou aparência, mas por propósito. Ele te ensina que a verdadeira liberdade está em obedecer sem resistência, que a alegria não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está presente em todos eles. Quando o Espírito domina o coração, o desespero dá lugar à serenidade, e o caos se transforma em confiança. E sabe o mais belo? O Espírito Santo nunca termina o processo. Ele te molda constantemente. Ele não desiste de você nem quando você tropeça. Pelo contrário, é nas quedas que ele te ensina a levantar com mais fé. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Ele não te envergonha, ele te restaura. O Espírito Santo não trabalha para te punir, mas para te preparar. Ele quer te levar a um lugar onde a tua fé é madura o suficiente para permanecer firme, mesmo quando o vento sopra forte. Onde a tua paz não depende das circunstâncias. Onde o teu coração se torna morada estável da presença de Deus. Porque é isso que ele sempre quis. Não apenas te visitar, mas te habitar. E quando o Espírito Santo habita plenamente, a tua vida se torna uma carta viva. As pessoas começam a ver Deus em ti sem que você precise dizer uma palavra. A tua forma de agir se torna ministério, o teu silêncio se torna testemunho. É quando os outros percebem que há algo diferente, e esse algo é o próprio Espírito, que brilha em cada gesto teu. Então hoje o Espírito te convida. Entrega tudo, as tuas preocupações, os teus medos, o teu controle. Solta o que te pesa, deixa ele conduzir, porque só quando você se esvazia completamente é que ele pode te encher de verdade. E quando ele te enche, o vazio desaparece, o desânimo se dissolve e a esperança renasce com força nova. Feche os olhos agora, respire fundo e diga dentro de si: Espírito Santo, eu me entrego completamente. Faz de mim o que quiseres, eu confio, eu descanso e eu creio. Essa é a oração da transformação completa. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero te convidar com muito carinho a se inscrever neste canal. Mas não como um simples gesto, e sim como um ato de fé. Cada vídeo aqui é um espaço onde o Espírito fala, ensina, cura e transforma. Ao se inscrever, você está dizendo: eu quero continuar crescendo, eu quero continuar ouvindo. Compartilhe também a sua história. Conte nos comentários o que você aprendeu com este vídeo, como o Espírito tem trabalhado em você e o que ele te ensinou sobre confiar e se entregar. Vamos construir juntos uma comunidade de fé, onde cada testemunho acende a fé de outro coração. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo caminha contigo, te sustenta, te molda e nunca te abandona. Agora é o momento de viver não apenas tocado pelo Espírito, mas transformado por ele.